Amém, graça e paz, igreja, bom dia. Uau, que louvor lindo. E como é bom saber que Ele é a tempestade, Ele é o vento forte, Ele é a chuva forte. Como é bom saber disso. Que a porta aberta é Ele, assim também como a porta fechada também é Ele. Porque Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Então muitas vezes a gente não entende algumas portas fechadas, mas foi porque Ele fechou. Porque Ele tinha coisa melhor para você e para mim. E o nosso papel é o que acabamos de cantar, subir ao monte. Subir ao monte é orar. Então troca toda e qualquer preocupação que você possa ter por oração. Troca. Quando nos lembrar de preocupação, você fala preocupação, não. Oração. Oração sim. Mantenha seu foco no alto com fé e não embaixo com medo. Amém. Vamos orar? Amado Deus, nós te louvamos mais uma vez, bendizemos teu nome, agradecemos, Senhor, por esse grande privilégio de estarmos aqui reunidos na tua casa, sentirmos a tua presença como sentimos hoje aqui nesse louvor. E clamamos, Senhor, que o teu Santo Espírito continue agindo e ministrando aos nossos corações a tua palavra, Pai. Precisamos disso, anelamos por isso e já te agradecemos em nome de Jesus. Hoje é mais um dia que eu preciso começar pedindo perdão a vocês. Porque eu acho que prego a palavra há mais de 15 anos, quer dizer, certeza disso, 16 ou 17 anos. E em todo esse tempo eu nunca preguei sobre isso que eu vou pregar hoje. E já deveria ter pregado há muito tempo e talvez mais de uma vez. Mas tudo tem o tempo de Deus, então que seja hoje. E talvez não tenha pregado até em função dessa pergunta aqui. Porque talvez eu mesmo pudesse ter vivido tanto tempo achando que isso não fosse possível. E por achar isso, eu mesmo não pregava. E a pergunta é essa. Afinal, isso que Deus pede para você e para mim, não pede, Ele manda. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. É possível isso? Você já parou para pensar? Antes de responder impensadamente, eu talvez tenha passado um bom tempo da minha vida achando que isso não era possível, ser santo, buscar a santidade. Mas eu deixo dizer uma coisa para você, Deus nunca iria pedir algo para você e para mim que não fosse possível. Deus tem alguns atributos incomunicáveis, que Ele não comunica ao ser humano. Muito embora a gente tenha sido feito imagem e semelhança dEle. Né? Somos criados imagem e semelhança de Deus. Mas tem alguns atributos de Deus que Ele não comunicou ao ser humano. Ele não pediu, inclusive, para você ser poderoso, onipresente, onisciente, onipotente. Isso são atributos exclusivos de Deus. Agora, há atributos comunicáveis que Ele comunica ao ser humano. A bondade, a justiça, o amor, a misericórdia. Isso tudo são atributos morais de Deus, mas que Ele diz e passa para você e para mim. E a santidade está aí dentro. Então o primeiro que já tem que cair por terra de achar que isso é impossível. Deus não pediria algo para você e para mim que fosse impossível. É a mesma coisa você como um pai natural ou uma mãe natural delegar algo para um filho que você já sabe que é impossível. Quer dizer, que frustrante seria isso para a criança. Mas pai, você está me pedindo um negócio que eu não sei fazer, não vou saber, não sei, e não posso, e não consigo fazer. Então, nosso Deus é a mesma coisa, Ele não pediria a você algo que não seria possível. E a santidade de Deus, em Êxodo, Ele já fala isso, que Ele é majestoso em santidade. Quem entre os deuses é semelhante a Ti, Senhor? Quem é semelhante a Ti, majestoso em santidade? Voltando só um pouquinho aqui,
eu também fiquei refletindo um pouquinho sobre isso. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, Deus de vocês. Sabe por que muitas vezes a gente não alcança a santidade? Porque Ele ainda não é Senhor das nossas vidas. Ele não é. Ele é o nosso Salvador, Ele é um monte de coisa, mas não necessariamente Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Deus, o Deus de quem? De vocês. Ou seja, Ele diz: eu tenho que ser, para você ser santo, João, eu tenho que ser o teu Senhor. Se eu for o Senhor da tua vida, você será santo, João. Agora, se eu não for, se eu for qualquer outra coisa, porque, por exemplo, é muito fácil a gente falar assim, se você perguntar para qualquer pessoa, eu diria, ou pelo menos a grande maioria: você ama a Deus? Sim, eu amo a Deus. Você ama Jesus? Nossa, Jesus então eu amo de paixão. Agora, a próxima pergunta é: mas você ama aquilo que Jesus ama? Porque Jesus ama lealdade, Jesus ama fidelidade, Jesus ama santidade. Não, mas eu amo Jesus. Não, mas a gente tem que amar aquilo que Ele ama. O que Deus ama? O que Jesus ama? E santidade está aí. Tanto que é uma imposição. Aí alguém pode falar: mas João, isso é do antigo, né? Levítico. Nossa, nem sei onde fica isso na Bíblia. Levítico, que nome estranho. Não, mas só que se você for para o Novo Testamento, você vai ver que Pedro é usado de novo para repetir a mesma coisa. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em tudo o que fizerem. Sabe o que eu estou muito feliz, sim, muito temente também, com muita reverência de estar trazendo essa palavra, porque eu estou trazendo também muito para mim. Mas estou feliz para cair um paradigma de achar que isso não é para mim. Isso é para o pastor, isso é para o outro, é para aquele. Não, isso é para todos nós. Isso é para todos nós. E nós vamos ver no dia de hoje aqui. Porque santidade, pensa comigo, quando você pensa em santidade, vem o não ou vem o sim? O que vem mais? Não faça, ou sim? O que vem? Vamos ser sinceros, vem mais o não. Vem mais o não. Que bom que vocês responderam assim. Pois hoje vocês vão sair daqui na certeza que santidade é muito mais o sim do que o não. É muito mais sim do que não. Porque o não, em teoria, é simples. Não faça, não toque, não mexa. Opa, beleza, olha. Mas Deus quer que você faça. Não é o não fazer. Santidade é fazer. Tem um texto, tem alguns, mas o texto base para a nossa meditação hoje está na carta de Paulo aos Colossenses 3, a partir do verso 1. E vamos ler bastante aqui. E aí começa assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Antes de eu seguir o texto, nós vamos ler bastante. Deixa eu fazer menção a algo que está aqui. A Cris Poli não está aqui, mas outro dia ela disse que eu gosto de estatística, números. Em parte eu gosto. Repara como é que começa o texto, esse versículo, com que palavra começa ali? Portanto. Eu não sou professor, mas descobri que portanto é o quê? É uma conjunção conclusiva. O que é isso, João? Introduz uma oração coordenada, que é uma oração coordenada, que contém a conclusão de um raciocínio anterior. Então, toda vez que a Bíblia começa ou cita portanto, e não são poucas as vezes, 282 vezes aparece portanto na Bíblia, Deus leva a sério esse portanto, vai desde Gênesis, que ele começa ali, Gênesis 2, 24, que ele diz assim: portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher para ser uma única carne, porque já que ele criou o homem, já que ele criou a mulher, então, portanto, uma vez feito isso, agora abandona geral e casa com a mulher. Né?
E ele vai com esse portanto até Apocalipse 18, quase no finalzinho, quando ele diz que, portanto, num dia virão suas pragas, que ele estava se referindo ao julgamento da Babilônia. Então Deus leva a sério essa coisa de exposição dos motivos anteriores para trazer entendimento. Mas por que Paulo está falando esse portanto aí? Que é no capítulo 3 de Colossenses. Porque se a gente for no 2, vocês não precisam ir. Ele fala assim, 2 a partir do 20. Vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir o que? As regras deste mundo, que dizem o quê? Não mexa, não prove, não toque. Não sei o que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Porque para nós a santidade é, não mexa aí, não toque aí, não faça isso. Olha o que Paulo fala. Não mexa, não prove, não toque. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem o quê? Devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas nada contribuem para vencer os desejos da natureza, o quê? Pecaminosa. Então, o caminho não é o não toque, não prove, não mexa, não faça, não faça, não faça. E aí ele segue. Então, voltando, ele continua assim. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Porque para nós a santidade sempre foi, e vocês confirmaram isso, é o não, o não, o não. Não mexe nisso, não mexe naquilo, não faça isso, não, não, não. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria, e por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Então aqui também merece uma certa atenção. A gente tem vivido tempos modernos hoje, que já até batizaram de tempos da hipergraça, sei lá de onde tiraram isso, de que vale tudo, que Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus ama você de qualquer jeito, então fica tranquilo que está tudo certo e que Deus não se ira mais. O Deus que se irava era do Antigo Testamento e ele morreu, acho que embaixo mas não é bem assim. Olha o que ele está falando aí, um texto do Novo Testamento, diz que caso você tenha recebido o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você é uma nova criatura e ainda assim você fica na tua natureza terrena antiga, de imoralidade, de impureza, de paixões erradas, desejos maus, ganância. E aí ele diz, talvez, ou melhor, nem talvez, e é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem como? Na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, todos nós, não há quem, todos nós, eu me incluo, que no passado, antes de nós nos tornarmos uma nova criatura, tudo isso fazia parte, uns mais, outros menos, mas achar que você não fazia, desculpa amigo, não vai rolar, a quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. E aí ele continua, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Depois a gente vai ver com detalhe cada parte dessas coisas. Se revestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, ou seja, todos são iguais diante de Deus nessa questão de buscarmos a santidade. Mas Cristo é tudo e está em todos, portanto, como povo que escolhido de Deus, santo e amado. Sabe por que eu e você podemos ser santos? Porque Ele te escolheu. Nós fomos escolhidos por Deus. Não é que você um dia chegou aqui na igreja, levantou a mão, não, olha, minha mulher me trouxe e está molando, então se é para entregar minha vida para o Senhor, eu vou entregar. O que tem que fazer? Eu estou nessa daí. Não, quem escolheu você foi o próprio Cristo. Povo escolhido, santo e amado, aí revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, e ele continua, suportem-se uns aos outros. Santidade
daqui para frente, toda vez que você pensar em santidade, pensa em relacionamento. Não existe santidade se você não se relaciona bem. Não existe isso. Não existe. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. E aí ele termina dizendo: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus e em seus corações. Santidade não é uma opção. Eu acho que em algum momento da minha vida, hoje ainda não me sinto preparado, João, mas quem sabe final do ano que vem, eu acho que aí eu vou dar uma tentada de andar por esse caminho. Não. Santidade não é uma opção. Santidade é a tua maneira de viver e a minha maneira de viver, como filhos de Deus. Não existe essa coisa, não, isso não é para mim, isso, eu não alcanço isso. Não, é a forma como você vive, é a forma como eu vivo. E claro que eu já tenho que deixar, desde já, só existe uma maneira disso acontecer. De eu e você buscarmos e alcançarmos, porque é um processo, presta atenção. A salvação ela é composta por dois momentos na sua vida. O primeiro momento da sua vida é a justificação. Você precisa ser justificado. E isso é feito com o sacrifício de Jesus na cruz. Ponto final. Você foi justificado. Não pelas suas obras, não porque você merecia, nem eu. Mas Deus escolheu assim, te justificar. Apesar de pecador, apesar de uma série de coisas, você foi justificado. Eu sempre uso como exemplo essa alegoria, ou essa coisa meio infantil, mas para você entender. Quando a gente era criança na escola, tinha aula, parará, e tinha uma cadernetinha de comunicação entre pai e mãe. Lembra disso? Quem lembra dessa cadernetinha de comunicação entre pai e mãe? Tinha na escola. Pai e escola. Boa, Lídia. Pelo visto você tinha mesmo, hein? Pai e mãe não. Pai e escola. Mas a turma acho que entendeu. Existia essa cadernetinha que a professora escrevia: Robertinho hoje se comportou mal, pá, a senhora pode comparecer segunda-feira na diretoria, Bom, essa era o meio de comunicação. E aí o que acontecia com essa cadernetinha? Quando a mãe mandava escrito assim para a professora, que prezada professora, qual um bom nome de professora? Marta? Alguém teve professora Marta? Você teve? Oi, conta Marta. Prezada professora Marta, ontem o Luizinho não passou bem, por isso ele não levou o trabalho de casa. Resolvido. Justificado. Acabou o problema. Olha como é que o Luizinho chega na escola. E aí, dona Marta, estou aqui, algum problema? Porque a mãe falou que teve um probleminha e acabou o assunto. Justificação. Papum. Morreu na cruz, eu acredito, estou justificado. Entra um outro processo da santificação. Sabe quando vai acabar esse? Na glória. Não vai acabar aqui. Você não vai chegar semana que vem, o ano que vem, e falar: olha, lembra aquele dia lá, hoje é 23, é isso? Que dia que é hoje? 23 de julho. Nossa, o Espírito Santo falou comigo de um jeito que eu fiquei santo aquela tarde, assistindo Alexandre Huck. É Alexandre o nome do cara? Qual que é o nome do cara? Luciano Huck. Olha o quanto eu vejo televisão. Não, nem você nem eu. Isso aí vai, até a glória. É uma luta constante contra a carne, contra as vontades da carne. Então todo dia nós vamos nessa luta. E essa luta, esta vitória está dependente de quem? Do Espírito Santo de Deus. Sem Ele, porque Ele veio, como está lá em João, Ele veio para convencer o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Que o homem, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos crer no Senhor Jesus, nos conscientizar dos nossos pecados
Tudo isso só através do Espírito Santo de Deus. Não tem, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando, não vai adiantar. O Espírito Santo que habita em você, porque se você é nova criatura, a palavra de Deus diz que você agora é templo do Espírito Santo. Então ele age e ele vai mover nesse sentido. Porque ele é o Consolador. Então João diz isso, que eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Ele derrama amor no teu coração, porque para ser santo, cara, precisa um amor impossível. Não existe santidade sem amor, não existe, não tem como ser santo sem amor. E ele diz o quê? Em Romanos 5,5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. De que maneira? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o caminho da santidade, ele nos conduz também por esse caminho. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, não tem santidade sem o agir do Espírito Santo. A gente tem que buscar, anelar, querer, orar por isso, para que ele faça essa obra, e tanto em você quanto em mim. Agora, pegando um pouco do texto que a gente acabou de ler, tem algumas coisas que o texto também nos mostra que é o caminho, ou seja, tem o agir do Espírito Santo, que sem ele é impossível, mas existe um caminho, Deus deixou um caminho. Como é que eu posso alcançar isso? Como é que eu posso buscar isso? Primeiro passo, ele começa dizendo o quê? Busquem as coisas da onde? Do alto. Você quer ser santo? Eu acho chato, pastor, quando falar isso. Eu acho um mala, mas acho que como eu estou há 20 anos e nunca falei, vou falar uma vez. Novela te leva a ficar santo? Mas é um mala falar isso, né? Mas não é. É do alto, novela? Não é do alto, novela. Não é do alto. Tantas outras coisas que às vezes toma nosso tempo, meu. E toma nosso tempo, a gente vê coisa que não presta, vê coisa indecente, vê novela. Olha, eu falo sem medo de errar, mas aí não é mérito nenhum, porque por outro lado também já faço outras bobagens, mas eu acho que a última vez que eu vi uma novela tem uns 25 anos. Aí você fala, nossa, como você conseguiu? Não, porque eu detesto aquilo. Então fica fácil para mim não ver novela. Eu não gosto daquela porcaria, mas isso não quer dizer nada. Mas só para refletir, porque se a palavra de Deus está falando, cara, você tem que buscar as coisas do alto, porque as do alto vai te levar para um caminho de santidade, as da terra não vão levar, então eu preciso meditar e refletir, responder a mim mesmo, caramba, será que eu tenho buscado as coisas do alto? O que é afinal as coisas do alto? Bom, as coisas do alto, primeiro, assim, para ficar fácil, são as coisas que Deus gosta. Então qualquer coisa que vem à tua cabeça, você fala assim, ô Deus, Jesus, o que você acha disso aí? Você gosta desse negócio aí? Parece que Deus gosta. É do alto. Agora, se você ainda tem dúvida, Filipenses 4:8 ajuda. Não sei se eu pus aqui. Aí, ó. É verdadeiro? Então busca. Agora, se não é verdadeiro, se é fofoca, se é discussão no WhatsApp, para ver quem tem razão sobre tal coisa. Não, o que está ganhando com isso? É verdadeiro isso, é nobre. Aí, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Vamos fazer juntos uma análise dessa semana que passou. O tempo e a energia que você despendeu durante a semana em algumas coisas, foram verdadeiras mesmo? Foram nobres? Foram amáveis? Foram de boa fama, ou era algo, por exemplo, não, essa é a minha opinião e eu quero impor a minha opinião para esse grupo, ou para essa família, ou para minha mãe, ou para o meu pai, ou para o meu amigo, seja lá quem for. Não é do alto. Não é do alto. Porque o alto diz que é puro, que é amável, que é correto, que é verdadeiro, excelente ou digno de louvor. É isso. E é interessante que a palavra diz, não fala assim, esperem pelas coisas do alto. Às vezes a gente fica esperando. Não, aqui nós temos que ser proativos. Busquem, vão atrás, entra
nessa busca, tem que buscar, não é sentar, não, eu estou esperando para ver o que Deus fala comigo hoje para mim fazer. E você sabe que você tem um telefone para dar, você tem um perdão para pedir, você tem um perdão para liberar, você tem um amigo que está precisando de ajuda, você tem um monte de coisa. E está ciente disso, mas você fala, não, eu vou esperar para ver o que Deus vai falar. Não, aí não, cara. Desculpa, aí não. Aí você precisa agir, você tem que buscar, você tem que ir atrás. Você tem que, de fato, ir atrás. Então, o primeiro passo em direção à santidade que eu e vocês temos que tomar é buscar as coisas do alto. Começa essa semana, começa o dia de amanhã, com tudo que você tiver que fazer, as decisões que você tiver que tomar, as interações com pessoas, seja através de mensagem, seja através de um telefonema, veja se isso é puro, se isso é verdadeiro, se isso é amável, se é digno de louvor, se é excelente. Se é, vai, faça, busque, faça. Não é, respira fundo, segura a onda, fala, não vou entrar nessa, porque o inimigo quer isso, quer que a gente faça isso. O segundo passo que o texto diz, nós temos que matar a velha natureza. Olha como fala aí. Aí. Façam morrer. Morrer. Aqui a coisa começa a pegar. Porque aqui é mudança de quê? Hábito. Mudança de hábito. Um dia eu estava numa reunião. E foi engraçado, assim, porque a pessoa começou a falar, a se expor lá, numa boa, assim, tranquilamente, mas saía, vamos pôr de uma maneira leve, saíam uns vícios de linguagem. Sabe o que é vício de linguagem? Então, tá bom, eu não preciso dar exemplo, né? Não vou dar. Saíam uns vícios de linguagem, aí ele se tocava, porque afinal, né, tinha assim, tipo, pastora, tal. Desculpa, mas sabe como é que é, né? A vida inteira com esses vícios de linguagem. Eu sei que é. São vícios de linguagem. Quer ver um exemplo como é difícil mudar hábito? Eu vou contar até 3 e vocês vão fazer um favor para mim. Quando eu falar 1, 2, 3, vocês levantam o braço, ok? 1, 2, 3. Por que você levantou com o direito? Hábito. Eu teria levantado com o direito também. Hábito. Porque às vezes você é destro. É hábito. Quer ver um mais forte ainda? 1, 2, 3, cruza o braço. 1, 2, 3. Você cruzou assim por quê? Camila? Ah, tá. Mas você sempre cruza assim? Cruza diferente. É mais complicado, né? Tenta cruzar diferente. É bem mais complicado. A gente sempre cruza assim, ó. É hábito. E Deus está falando, você tem que mudar. Então, até para cruzar o braço, vai ter que... bicho, mas estava tão gostosinho do outro jeito. Eu, por exemplo, só cruzo assim, ó. A mão direita aqui em cima e a mão esquerda escondidinha. Vocês fazem assim também? Não? Você escondeu qual? Você escondeu a direita. Não, tá igual. Aí, ó. Pois é isso que Deus está falando. Não façam morrer tudo que pertence a essa natureza terrena de vocês. Então, se era imoral, se era impuro, se tinha desejos maus, se tinha ganância, se tinha idolatria, corta. Fala, Espírito Santo de Deus, não quero mais isso para a minha vida. Eu era ganancioso. Eu idolatrava dinheiro, eu idolatrava um monte de coisa, não quero mais, os meus desejos eram maus constantemente, da hora que eu acordava, a hora que eu vou dormir, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente, vícios de linguagem, e linguagem indecente no falar, cara, não pode mais, corta, acabou, não, você é nova criatura, o Espírito Santo está em você. Você acha que combina o Espírito Santo estar em você e eu usar uma linguagem decente? Isso é para o pessoal lá do outro lugar, não nós. Mas é que a vida toda eu falei, eu sei, ok. A vida toda falou, mas agora não fala mais. Eu nunca falei palavrão em casa, também não porque eu me achava tal, mas falava no trabalho, porque no trabalho todo mundo fala, então você acabava falando.
Mas quando me converti, isso começou a incomodar. Falei, não, mas hoje se eu falar, aquilo vai parecer uma bomba, assim, um negócio que não dá. De novo, não é mérito, não, mas é mudança de hábito. Eu deixei de falar, até porque não precisa. Não acrescenta nada na nossa vida, não acrescenta nada na nossa vida. Aí ele avança para um ponto aqui importante, que ele diz assim, ó, não mintam uns aos outros, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, já parei de fumar, já parei de beber, já parei de isso, já parei daquilo, e mentir, mentir mentir, acho que não. É que a mentira, ela tem um aspecto amplo. O exagero muitas vezes é uma mentira, né? A sonegação da verdade é outra mentira. Então, quando ele fala, não mintam, se a gente for em Efésios, vocês não precisam ir, mas eu vou ler para vocês. Paulo completa muito bem essa parte, quando ele diz assim, Efésios 4, cadê? Vivendo como filhos da luz, livrem-se, portanto, Efésios 4, 25, portanto, abandonem a mentira e digam a verdade. Digam a verdade. É que às vezes é mais difícil dizer a verdade do que deixar de mentir. É ou não é? Às vezes machuca, às vezes dói, você fica sem graça. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que eu e você falamos a verdade, primeiro, peça ao Senhor graça e amor para fazer isso. Graça e amor para fazer isso. Segundo, peça ao Senhor o momento certo para fazer isso. Eu mesmo já errei muitas vezes, escolher momentos errados para falar a verdade. Mas erradíssimos. Então o resultado que eu queria foi totalmente ao avesso. E foi um caos, foi horrível, foi chato. Então eu tenho tentado sempre orar, pedir a Deus, Deus, isso aqui é a verdade? Mas falo hoje? Não. Falo quando? Eu não sei ainda, vamos esperar. Então tá bom, vamos esperar. E de que maneira? Não, você vai falar dessa maneira. Então a verdade ela é necessária, ou seja, deixou de mentir, passe a falar a verdade, mas pedindo sempre a Deus graça e amor e um momento certo para falar a verdade. Paulo é muito, eu acho Paulo extremamente didático, porque principalmente esse texto aqui de Efésios, que é um texto que colabora com esse de Colossenses, quando ele diz, portanto, abandone a mentira. Então ele fala assim, não faça isso e por causa disso. Olha como ele fala. Portanto, abandone a mentira e digam a verdade a seu próximo. E por quê? Porque somos todos parte do mesmo corpo. Então não fale mentira, fale a verdade, porque nós somos uma família. Então, por sermos uma família, eu não posso mentir para vocês, e eu tenho um dever, no amor, de dizer a verdade para vocês. Dentro desse contexto que eu falei, com graça, com amor e no momento certo. Olha que lindo que é, não mintam, falem a verdade, porque vocês são um só corpo. Então, se nós somos um só corpo, como é que eu vou mentir para vocês? Como é que eu vou deixar de falar a verdade para vocês? Então, voltando, o que nós falamos até agora, nós falamos que nós temos que buscar as coisas do alto. Se você quer ser santo, e eu espero que você saia daqui com esse desejo e com esse entendimento de que, com a ajuda do Espírito Santo, eu e você podemos e vamos buscar essa santidade. Então, primeiro, buscando as coisas do alto. Segundo, matando a velha natureza. E terceiro, algo extremamente importante, quando ele diz, revistam-se do amor. Não há santidade sem amor. Não há. Porque aí você virou o quê? Um legalista. E Deus não quer isso, nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Revistam-se do amor. Vamos entender um pouco isso? Esse verbo aí? Esse verbo aí é como se você entrasse numa roupa, uma vestimenta, que nessa camisa aqui, ela está comigo. Se eu for na cabine ali, falar com o Thiago, essa camisa vai ficar aqui ou vai lá? Vai lá. A hora que eu sair daqui e for para minha casa,
se eu não trocar, se eu achar que ela ainda está cheirosinha, eu vou ficar com ela. Aí de tarde nós vamos ter um outro compromisso. Talvez vá com ela. Aonde eu for, esse amor tem que me acompanhar. Aonde eu for, não é que agora eu tiro porque eu estou indo trabalhar, então tiro e vou dar um tempo, porque eu não preciso amar aquela turma chata lá. Não. Através das atitudes, você é reconhecido, né? Se alguém entrar aí agora e falar assim, aí, quem que é o pastor João mesmo? Aí você pode falar assim, é aquele que está com a camisa, o que é isso aqui? Xadrez? O que é isso aqui? Xadrez, né? É aquele que está com a camisa xadrez lá na frente. Alguém vai ter dificuldade para achar quem é o pastor João? Não, identificou. Então o amor na tua vida e na minha vida tem que ser algo que te identifica. Você está vestido dele, não é que hora você tem, hora você não tem. Então tem discussões que você manifesta o amor, tem situações que você manifesta o amor, mas tem situações que você está sem camisa. Não existe isso. Você vestiu, você está revestido do amor. E esse amor traz, como ele vai dizer mais na frente, dizendo que ele é o elo perfeito, elo traz imagem de quê? Uma corrente. Então significa que tem outros elos. E tem mesmo o elo da compaixão, o elo da misericórdia, o elo da bondade. E o que faz esses elos todos estarem unidos? É o amor. Porque bondade, por exemplo, bondade bíblica não é apenas aquele que é bondoso em dar. A bondade bíblica é muito mais relacionada àquele que identifica em alguém uma necessidade e se antecipa. Porque tem muita gente que fala assim, não, se chegar até mim, pedir help, eu vou dar. Ótimo, já é legal. Mas a Bíblia manda a gente ir além disso. A Bíblia manda a gente identificar aqueles que estão em necessidade e ajudar. Não é esperar. Olha, agora me trouxe a memória de novo, Efésios, voltando. Quem é ladrão, pare de roubar. O mesmo texto, que ele começa falando de mentira, depois ele diz, quem é ladrão, pare de roubar. Ou seja, estava roubando? Para. Aí você falou, não, mas João, nunca roubei nada. Eu falei, eu sei, mas será que você não roubou a paz de alguém? Será que você não roubou o ânimo de alguém? Será que você não roubou a disposição de alguém? Será que você não roubou o desejo da pessoa de seguir tal coisa, de avançar em tal área, e pelo teu comentário, pela tua dureza, por isso, por aquilo, você acabou não tirando a pessoa do foco? Então vamos lá. Quem é ladrão, pare de roubar, em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. Perfeito até aí. Parou de roubar, trabalhe com empenho e honestidade. Poderia ter parado aí. Mas aí falta o porquê. Lembra que eu falei? Ele fala, não faça isso por causa disso. E você quer ver o por causa disso agora? Olha que coisa mais linda. E assim ajudar generosamente quem? Os necessitados. Caramba, bicho. Como é mais alto tudo isso, né? Porque na nossa cabeça eu roubava, João, não estou mais roubando, hein? Não estou mais roubando, estou trabalhando duro, acho que vou ficar bem rico. E a gente poderia falar, parabéns. Aí ele fala, mas tudo isso aí tem um propósito. De você ajudar aqueles que precisam. Uau! Isso é o quê? Santidade. Então é muito mais o sim do que o não. Porque o não fica no não roubar. Parei de roubar, João. Parei de mentir. Parei com tudo isso. Mas ele está dizendo que o teu desejo de trabalhar, o teu desejo de crescer não é para você. É para ajudar quem precisa. Isso é se revestir do amor. Porque dentro desse revestir do amor, você vai precisar do quê? De suportar. Suportar uns aos outros e o quê? Perdoar. Se santidade tem tudo a ver com relacionamento, Deus já sabia que nós iríamos ter em algumas situações embates, discussões, diferenças, porque somos diferentes. Então muitas vezes você pensa de uma maneira e eu de outra. No grupo alguém tem um posicionamento e o outro tem um outro posicionamento. Deus já sabia de tudo isso. E por ele saber de que iria ter essas situações, e mesmo assim a gente vai ver que o próximo passo é vivam em paz com todos. Como é que eu vou viver em paz com aquela pessoa?
que é um mala, que pensa diferente, que não sei o que lá. Por essa razão ele inventou o perdão. Viver uma santidade é praticar o perdão constantemente. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, para que a paz de Cristo seja o juiz. Então, santidade, cara, é ter paz com todos. Bem diferente do que você imaginava que era santidade, né? Santidade, eu achava melhor ser só aquela parte lá, não rela, não toca, não mexe. Eu estava indo bem nesse caminho aí, pastor. Já tinha parado de relar em um monte de coisa. Mas ele está dizendo que não é só isso. Isso, mais isso. Viver em paz com todos. Não dá para você achar que você está no caminho de santidade se você não fala direito com a tua mulher, você não fala direito com o teu filho, você não fala direito, seja lá com quem for, com os membros da célula, os membros da tua família, lá no escritório. É viver em paz com todos. Viver em paz com todos. E que a paz... Como é que eu vivo em paz com todos? Eu acho muito legal essa coisa de que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração, né? Então é o seguinte, você tem um plano, veio uma ideia ou algo para se fazer. Mas não estou em paz com isso. Não é para fazer. Não é para fazer. Se Deus colocar paz no seu coração, seja a escolha de uma faculdade, seja a escolha do que for, de comprar, de vender, de fazer, de acontecer, coisas desde as mais simples às mais complexas, né? Outro dia acho que foi você, né, Carmen, que pôs um devocional que dizia que a gente tinha que orar por tudo, as coisas mais simplesinhas assim, mas eram, te recorda alguma bem simples que falava o texto lá, quem recebeu? Porque às vezes a gente ora por coisas, nossa, hoje tem um imóvel de 45 milhões para vender, o senhor pode me ajudar? Não, o texto falava assim, você tem que orar pela louça que você vai lavar, um negócio assim, pequeno. Porque às vezes a gente entra nessa bobageira de achar que tem que orar por coisas grandiosas. Eu não estou dizendo que você não vai orar por coisas grandiosas, mas que você e eu tenhamos o hábito de ler coisas, orar por coisas pequenas mesmo. E ele se agrada disso. Para quê? Para que a paz de Cristo, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Ou seja, eu orei, Deus pôs paz nisso, que seja 45 milhões, que seja para dar carona para alguém, que seja para o que for, vou fazer, porque eu estou sentindo paz. Estou sentindo paz, ainda mais quando ele põe, seja o juiz, o árbitro, né? Juiz, árbitro, então quem está acostumado com esse linguajar, o que um juiz de futebol faz? Você deu uma canelada, ele fala, falta. Foi falta aí, bicho, vamos bater a falta. A canelada mais forte, um amarelinho. Opa, já abusou aí, hein, meu. Foi forte demais, mete um vermelho. Então, é isso, não estou tendo paz nisso. Esse negócio está esquisito. Está me deixando mais aflito do que deveria. Não tem paz, não faça. Não faça, não faça. Viva em paz com todos. E aí, claro, impossível você viver em santidade sem que a palavra de Deus habite em você. Não dá. Então, querido, se você não lê, tenho tentado te convencer de que isso aqui é uma boa coisa. Tenho quase 10 anos que eu tenho tentado fazer isso, com esse grupo aqui. Muitos tiveram o privilégio, e eu tive o privilégio também, de ver muitos de vocês lendo a Bíblia pela primeira vez, de capa a capa, pela primeira vez. E eram pessoas que às vezes estavam já há um tempo com caminhada cristã, mas por uma coisa ou outra não tinham lido. E eu vi isso acontecer nesta igreja. E foram muitas vezes isso. E por quê? Porque não tem outra maneira. Eu não vou viver em paz, eu não vou ser santo, eu não vou impedir que a ira de Deus se manifeste sobre a minha vida se eu não ler. Porque aqui tem
a vontade de Deus para a tua vida, para a minha vida. Você como um bom marido está aqui. Você quer ser uma boa esposa, está aqui. Quer ser um bom patrão, está aqui. Você quer ser santo, está aqui. E até porque você tem que anelar a santidade, porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Quer dizer, como é que você pode imaginar terminar essa carreira cristã, que pode ter sido 5, 10, 15, 40, 60 anos, e não almejar que no final de tudo isso você vai estar cara a cara com Ele? Eu preciso querer isso. Você precisa querer isso, anelar por isso, porque senão ficou em vão tudo isso, cara. É mais ou menos como você mora numa casa, ou seja lá o que for, e tem um proprietário, você ficou 40 anos lá, e o cara, um amor com você, perdoou isso, perdoou aquilo, não cobrou aluguel não sei quantas vezes e tal, e acaba, você nunca viu a cara do sujeito, meu. Uma comparação boba, mas imagina Deus, que foi quem te criou, que foi quem te escolheu, que foi quem te amou, e você não faz questão de ver a cara dele. Não é possível. Eu e você temos que anelar por isso. Eu quero ver a cara desse cara. Cabelo comprido, curto, como é que é esse negócio? Eu quero. E aí para ver tem que ser santo. Então o Espírito Santo de Deus me ajude. E um dos caminhos é esse, ou seja, viva em paz com todos, revista-se do amor, mate a velha natureza, muda de hábito. Se cruzava o braço de um jeito, você vê que é meio trabalhoso mudar a forma, então se irava. A gente não faz muito tempo, nós falamos do arrependimento. O arrependimento não é parar. Não, eu mirava muito, então eu estou caminhando na direção da ira. Aí eu paro. Ó, João, você vê? Tom doce agora. Não iro mais. Acabou momentos de ira, de explosão. É só que você fica ali. A ira continua ali na frente, assim, ó, mas você... Aí você engole seco. Ai, queria tanto irar, mas não vou. Porque eu falei que eu não ia irar mais, então... É mudança de caminho. É ser amável. Ser uma pessoa gostosa e fácil de lidar, que tem manifestações de carinho, de amor, e não que simplesmente parou de se irar, mas aí, ou parou de falar palavrão, mas agora não abre a boca mais. Não abre a boca mais. Vira um chato. Reunião de família, o cara era tão legal, engraçado, em parte, agora não abre a boca. Eu já vi isso acontecer, meu. Aí alguém fala, depois que você se converteu, você ficou chato, hein? Porque você achava que a única maneira de agradar os outros era fazendo bobagem, falando bobagem, irritando, zoando, brincando. Então você não consegue mudar. Não, o que Deus está falando, você tem que parar com aquilo, parar com a velha natureza, mas mudar, ser sociável, ser amoroso. E Deus te dá capacidade para isso, porque o Espírito Santo faz isso em você e em mim. Glória a Deus por isso. E para finalizar, eu diria que para a gente sair daqui com algo em mente do que é santidade, eu espero que agora você entenda que não é apenas não toque, não rele, não mexa, vai muito além disso. Mas se você gravar que a santidade está relacionada a isso aqui, ó, eu vou ficar muito feliz. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso é santidade. Qualquer coisa que você fizer, está vendo? Ele não está falando assim, não beba, não coma torresmo. Está falando. Não está falando. Está falando, quer comam, quer bebam, mas que seja para a glória de Deus. Eu vou até contar, porque eu achei muito engraçado isso. Pastor Hernandes Dias é um presbiteriano, mas um cara muito craque, que eu gosto muitas vezes de ouvi-lo. Ele contou uma história que tinha ido pregar numa igreja e Deus tocou lá o coração dele e ele também pregou sobre esse tema. E aí terminou lá, o líder dos jovens chegou nele, meteu o dedo na cara dele e falou assim, o senhor é um retrógrado. Que absurdo tudo isso que o senhor falou. Nós somos jovens, se nós não aproveitarmos agora, nós vamos aproveitar quando? Então tudo bem, um happy hour aqui, um negócio ali, papapá, que absurdo. E ele falou assim, eu achei que eu ia apanhar.
Eu achei que eu ia apanhar. O cara estava bravo. E depois de tudo aquilo, aí Deus me deu um insight, ele falou assim, tudo bem, deixa eu só falar 3 coisas. Primeiro, eu vim aqui porque fui convidado. Segundo, eu vim aqui para pregar e eu preguei. Terceiro, eu estou indo embora. Quem disse? Eu estou indo embora. Mas, antes de ir embora, queria deixar 2 coisinhas para você. E um deles é esse. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, meu amigo, falando para o jovem, quando você estiver enchendo a cara lá, na balada, seja onde for, se você acha que está fazendo aquilo para a glória de Deus, vai firme, tudo certinho, beleza, não tem nenhum problema. E outra coisa, é esse texto aqui, e tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. Para pensar, se tudo que você faz ou fala, você pode dizer, estou fazendo em nome do Senhor Jesus, foi o que ele falou para o jovem. Se tudo que você fizer também você puder dizer que está fazendo em nome do Senhor Jesus e dando graças a Deus por isso, vai, querido, vai embora. Inclusive, onde é que é a porta mesmo que eu tenho que ir embora? Então, sintetizando tudo que nós falamos nessa manhã, é exatamente isso. Eu acho tremendo isso. Assim, quer coma, quer beba, quer qualquer outra coisa, isso está glorificando a Deus. Se a tua resposta no teu íntimo, confirmado pelo Espírito Santo de Deus, está, amigo, você está no caminho da santidade. Se não está, vamos orar, vamos rever, vamos abandonar a velha natureza, vamos deixar o Espírito Santo agir. E se você também pode, em tudo que fizer ou falar, disser que está fazendo em nome do Senhor Jesus e dar graças a Deus por isso, porque como é que você dá graças a Deus por isso no momento de ira? Quer dizer, você esculacha alguém e depois fala assim, graças a Deus. Não dá para falar. Não dá para falar. Eu estou esculachando alguém, estou pondo a minha opinião, mas graças a Deus, e eu faço isso em nome do Senhor. Vai catar, meu. Não. Vamos orar? Eu queria chamar o pessoal do louvor, mas hoje... Me perdoe por ter demorado tanto tempo de trazer essa palavra. Eu realmente peço perdão a vocês, porque nós temos que almejar isso, temos que buscar isso, temos que ter a certeza de que se Deus pediu, sede santos, porque eu sou santo, Ele está pedindo algo que é possível, e não só para mim, para obreiro, para diácono, não, para você, para todos nós. Ele não pediria algo que não fosse possível. E cada um está num processo, cada um está numa etapa desse caminho, porque esse caminho não tem fim. Não é que semana que vem você está completo e vai receber um diploma aqui na frente de que você é o santo agora da Flórida. Nem você, nem eu, nem nunca. Mas nós vamos estar caminhando com Ele. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Só Ele, só o Espírito Santo de Deus pode te ajudar e me ajudar. Então eu lanço um desafio para você. Se você foi tocado pela palavra hoje, quer ter sua vida transformada, principalmente nesses aspectos que abordamos, que você viu que santidade está muito mais no sim, da maneira como você se relaciona aqui embaixo, porque muitas vezes a gente acha que é apenas o nosso relacionamento com Deus. A maneira como eu me relaciono com Deus é a maneira como eu busco a santidade. Não, a gente viu aqui que não é. Eu preciso suportar, eu preciso me revestir do amor, eu preciso ter paz com você, ter paz com todos. Então é muito mais relacionado aos meus relacionamentos humanos aqui do que apenas com Deus. Então, se você sentiu isso, fique em pé, eu quero orar por você. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar e vamos clamar pelo agir do Espírito Santo de Deus hoje aqui, para que essa santidade que você, ao estar em pé, anela, busca e quer, que não seja algo utópico, que não seja algo impossível, como eu mesmo cheguei a pensar. Falei, isso não é possível. A gente
ter uma vida de santidade, pois hoje que eu quero que você saia daqui na certeza que é. Não pela tua força, não pela tua capacidade, nem pela minha, mas por ser o desejo de Deus, por Ele já ter te escolhido, por Ele te amar. O amor de Deus faz isso. Então, eu passo a mudar muitas coisas da minha vida, eu deixei de fazer tal coisa porque hoje amo a Deus. Não quero feri-lo, não quero machucá-lo, não é também para conquistar um lugar no céu, eu não vou para o céu por causa disso, o céu já me foi dado. Nós já fomos abençoados nas regiões celestes, a bênção já nos foi dada, então pela bênção ter nos sido dada, eu retribuo a esse Deus maravilhoso com atos de santidade, buscando as coisas do alto, matando a velha natureza, buscando ter paz com todos e almejando ter intimidade com a palavra de Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essas vidas que aqui estão. Obrigado pela Tua palavra, palavra que nos confronta, palavra que nos edifica, palavra que nos transforma, Pai. Então nos perdoe se tivermos tempos em que achávamos que isso não era para nós, que achávamos que isso não era possível, pois hoje entendemos que é para nós, que é para cada um de nós a santidade e que através do Teu Santo Espírito nós estamos no caminho. E que neste caminho, a cada dia, a gente mortifique a nossa carne. Mortificamos a nossa carne. E caminhamos na direção da santidade, pois assim veremos a Ti, Senhor. Obrigado por vidas tão queridas que estão aqui nesta manhã. Que seja o Teu Santo Espírito a ministrar no interior de cada um, a capacitar cada um. Cada um tem uma fraqueza, que o Senhor ajude para alargar essas fraquezas, Pai. Seja o que for, não há impossíveis para Deus. Para Ele tudo é possível. Como já cantamos aqui, Ele é o vento forte. Se Ele é o vento, Ele limpa, Ele tira de nós as impurezas por ser o vento. Ele faz isso. Se Ele é a chuva forte, Ele nos lava por completo. E é isso que nós queremos sair daqui hoje, limpos, lavados, preparados para o caminho da santidade. E eu oro e agradeço em nome de Jesus. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Amém, Deus.